Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Amém? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Zilda Mendes, obrigado por clicar nesse canal. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, espero que o Senhor encontre cada um de vocês muito bem. E hoje eu vim trazer para vocês algo que aconteceu comigo, né, lá atrás, quando eu assim, perdi meus filhos ou deixei meus filhos. Então, eu quero ler primeiro aqui em Isaías 49, 15, que diz assim, ó: acaso pode uma mulher ou mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então o Senhor fala, ele é bem claro, né? Peraí, gente. Alergia. O Senhor é bem claro, né? Quando ele fala assim, ó: pode uma mãe se esquecer do seu filho, do seu ventre, ou que ainda mama, né? Por quê, gente? Porque ele não esquece dos seus filhos. Agora, às vezes, eu já tive filhos, né? Meus filhos hoje já estão grandes. Mas quando eu amamentava meus filhos, às vezes eu saía um pouco de perto dos meus filhos e de repente o leite começa a esguinchar, né? Quem é mãe aí vai saber o que eu tô falando. Ele começa a sair. Isso significa que o bebê quer mamar. Então eu tinha que voltar para amamentá-lo, né? E a palavra do Senhor, ela é bem clara. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ou que está no seu ventre? Por que quando está no ventre? Porque, gente, a gente vira um dragão, uma draga, né? A gente quer comer tudo. Porque tudo que você come parece que não te sacia. Não é que não sacia, assim. É porque tudo que você come, o seu bebê se alimenta daquilo. Por isso que é tão importante, né, a alimentação na gravidez. As coisas saudáveis. Gente, eu comia tanta... Eu sou apaixonada em sopa. Então, quando eu vou fazer, eu como, tipo assim, cenoura. Eu como bastante cenoura crua. Batatinha crua. Gente, eu sou apaixonada em batatinha crua. Aí eu comia repolho, né, que eu amo, que eu sou apaixonada. E essas coisinhas que eu consigo comer assim crua, né? Não é tudo também, mas a maioria. E é assim, a gente come algo e os filhos, quando tá no ventre, come também. A minha filha é apaixonada em verdura crua também. Meu filho, eu não creio não, mas a minha filha eu sei. Então, hoje eu vim aqui, né, dizer para vocês que quando minha filha nasceu, eu morava na casa da avó dela, né? Na minha ex-sogra. Eu morava com ela e aí, assim, a gente não tinha condições de ter, nem pagar aluguel, então a gente morava lá. E aí, quando a minha filha foi crescendo e tudo mais, já tinha 2 aninhos, aí foi quando eu comprei a minha casa, né? E aí eu já estava grávida até do meu filho. Eu até ganhei esse dinheiro, né? Eu já falei, por causa da indenização, que eu trabalhava na TAM. E aí eu mudei para essa casa. Na verdade, eu mais o pai dos meus filhos, nós tínhamos separados. E a mãe dele, a gente vivia altos e baixos. Uma hora tava junto, uma hora separados. E aí, quando eu falei que eu ia mudar, a mãe dele falou pra ele assim: olha, não muda com ela não, fica aqui em casa, porque aqui é mais perto de tudo. Ela morava mais próximo, assim, né, mais acesso ao centro.
E então o que que ele fez? Ele não foi, até porque assim, como a gente estava separado, mas estava em processo de querer voltar, de não querer. Aí ele não foi comigo, eu fui só eu, minha filha, né, e a minha barriga, né, meu bebê dentro da minha barriga, e nós fomos para lá quando estava tudo montadinho. Aí ele quis voltar e voltou. Gente, eu não sei vocês, mas a gente fica numa vulnerabilidade tão grande que, assim, ele não, deixa eu ficar aí com você, tal, que vai ser melhor. E eu pensava assim, bom, ele, pelo menos ele tem carro e tem moto, né? Então já facilita, porque eu não tinha nem carro nem moto. Aí, então eu aceitava ele por causa das condições. Então, quando meu filho nasceu, a mãe dele ficou cuidando dos nossos filhos, né? E ela é uma avó muito dedicada mesmo, assim, ela é muito, 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 ela é surreal. E aí, ela cuidando dos meus filhos, então, quando teve uma época que eu fazia faculdade, eu e o pai dos meus filhos, então a gente chegava muito tarde em casa e a gente passava lá, pegava as crianças estavam dormindo, ó, pra você ver. Como Goiânia é muito grande, a gente morava em Aparecida de Goiânia. E aí a gente passava na mãe dele, pegava as crianças dormindo e ia embora para casa. Chegava lá em casa, eles estavam dormindo. Aí a gente ia, né, dormia, quando no outro dia cedo a gente acordava, pegava eles dormindo, colocava no carro e deixava lá na mãe dele. Aí a mãe dele, vendo aquela situação, ela falou, olha, por que vocês não deixam eles aqui e levam só os finais de semana? Assim, é uma situação conveniente para ambas as partes, porque ela morre ou morria, né? Por causa das crianças, eu tô falando de quando, né? Quando eu tava lá. E então eu sei que ela fazia tudo para essas crianças. E aí ele falou, olha, vamos deixar, e final de semana a gente pega. E eu falei, tá. Então aí a gente acabou deixando as crianças lá. Aí ela então matriculou os dois, né? Já bem pequenos assim, e eles iam para a escola e tudo mais, né? Na verdade a Sara, o Júnior não. E aí quando isso aconteceu, né? Meu filho já tinha 8 meses quando ele foi para lá. E de 7 a 8 meses por aí. E aí eu acabei que. Aí ficou uns 2 anos, né? Essa situação. Aí a gente separou de vez. Aí foi quando eu falei que eu ia embora. E assim, é o que eu vou explicar aqui hoje. Eu nunca esqueci dos meus filhos. Nunca. Hoje eu tô colhendo coisas que não é tão assim satisfatório, igual eu já falei, né? Às vezes eu colho coisas muito doloridas, mas eu plantei isso, então eu tô colhendo o que eu plantei. Então Deus fala que a gente só colhe aquilo que a gente planta, né? E ele tá nos fortalecendo. Quando a gente tá com provação é porque a gente tá sendo provada, tá sendo fortalecida, e a gente não pode reclamar. Porque por isso nós temos que rever as nossas sementes. O que você quer colher daqui 10 anos, 5 anos, 1 ano? O que você quer colher? Então é isso. Vamos nos preparar para o futuro, que a gente não sabe se vai ter um futuro próspero, um futuro muito, muito futuro, ou se a volta do Senhor vai estar muito, muito próxima. A gente não sabe, mas, gente, o meu sonho é ter meus netos, né, aqui comigo, poder andar com eles de carro, ter o meu carro. Gente, eu não tenho carro, eu tenho moto, né? Agora eu comprei moto agora, tem 6 meses, talvez. Acabei com aquele medo, mas ainda tem um pouco, né? Porque moto é muito perigoso.
Então eu tenho um pouco de medo, sim, claro, mas eu já perdi bastante. Mas quando eu tiver meus filhos, meus netos, aliás, eu quero andar com eles de carro, gente, porque criança, eles têm que ter uma proteção maior, né? E os meus filhos, eles, quando eles eram pequenininhos, eles não andavam de moto, eles andavam de carro. Então, aí a gente, quando eu fui embora para Londres, gente, quando eu fiquei lá, né, 3 anos, então eu ligava, eu mandava as coisinhas para eles, eu dava, né, eu mandava dinheiro para pagar balé, para pagar, eu não sei se era jiu-jitsu, se era taekwondo, não tem assim. Eu mandava dinheiro para natação, o Júnior fazia natação. Aí, então teve uma vez que a minha filha já tinha uns, eu não lembro quantos meses, mas era uns 5 para 6 meses que ela estava saindo balé. E eu mandando dinheiro para pagar balé. E aí, quando ela me falou, né, mãe, eu não tô indo no balé. Eu falei, e aí? Porque todo ano ela apresentava no Teatro Goiânia, sabe? E aí eu falei assim, e aí, como é que tá o balé e tal? Aí ela pegou e falou assim, mãe, eu não tô indo, porque meus filhos, graças a Deus, que meus filhos aprenderam a falar a verdade. Então ela foi e falou, mãe, eu não tô indo no balé. Eu falei, como assim? Como assim? Eu não tô entendendo. Ela falou assim, não tô indo, simples assim. Aí eu fiquei assim, falei, sério? Tipo, por que não me avisou, né? E aí, quando eu questionei a avó deles, ela ainda brigou comigo, né? E eu falei, nossa, mas você podia ter me falado que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Aí ela não me falou nada e ainda quando eu questionei, ela ficou muito brava. E enfim, gente, aí meus filhos cresceram falando assim que, ouvindo, né, que eu os abandonei, que eu deixei eles, que eu não, que eu não tava nem aí pra eles, né, que eu era uma mãe má, uma mãe, gente, porque quando meus filhos moravam comigo, eu fazia isso e eu achei isso muito interessante. Como? Quando meus filhos moravam comigo, para eles, eu já falei isso aqui várias vezes, mas, gente, para eles brincarem no computador, na época eu tinha computador de mesa, né? E para eles entrar na internet, eu falava para eles orarem sim, eu falava para eles lerem a Bíblia sim, para eles brincar no PlayStation não era diferente. E então, assim, muitas coisas, quando eles me faziam coisas que não era legal, e eu falava pra ele, falava, olha, então, aí eles, mãe, deixa a gente brincar. Meus filhos tinham patinete, patins, PlayStation, computador, gente, tipo assim, eles tinham tudo. E aí, brinquedo nem se fala, como se diz a Sara, ela fazia túnel debaixo das camas. E tipo assim, cada quebra-cabeça, eu comprava aqueles brinquedos de montar os castelinhos, que tipo assim, tinha 1000 peças, e assim sucessivamente. Então eles colocavam os brinquedos debaixo das camas e fazia túnel para ele, porque bem magro, o Júnior e a Sara bem magros. Então eles andavam dentro do túnel, né, debaixo das camas. Gente, eu falava, só que eles só me contaram depois, né? Mas eu vivia falando, vai arrumar seu quarto, que era muito brinquedo, gente. Quando chegava gente lá em casa, eu tinha que puxar a porta do quarto deles, porque não tinha lugar aonde pisar naquele quarto de tanto brinquedo que os meninos tinham. Pra vocês verem. Então, assim, foram mimados, né? Graças a Deus que foram. Mas o que eu vim falar hoje é assim, ó, que a gente, que é mãe, que é pai, mas eu tô falando de mim, mãe, mulher, né? Que a gente nunca esquece do filho. Então, quando eles falam, mãe, você era má, até hoje eles falam, né, que eu era má e tudo mais. Mas por que eu era? Porque lá em casa tinha regras, gente.
algum dia desse aí atrás, meu filho virou pra mim e falou assim: mãe, graças a você que eu aprendi a ser quem eu sou. Meu filho, esses dias agora, não lembro, algum dia agora de dezembro, ele prestou um concurso do Correio e ele passou. Ele só não sabe se ele vai ser chamado, porque a nota que precisava ele tirou, né? Só que aí ele não sabe se, por causa da nota que não foi o suficiente, mas passou, pode ser que ele não seja chamado, mas também a gente não sabe, né? Enfim, então assim, ele é um menino muito dedicado, agora ele tem 23 anos, mas com 22 anos, ele comprou a casa dele, ele comprou o apartamento dele, ele já tem carro, ele já tem moto, já trocou de moto, então eu acho ele muito dedicado, eu acho ele muito assim, sabe, ótimo. Eu daria assim uma nota assim, 8 para ele, 8,5, de tão maravilhoso que ele se transformou, sabe? Então é assim, eu vou dar quando ele estiver aqui comigo, quando ele estiver numa boa comigo, quando ele tiver me perdoado, né? Então é isso, hoje eu vim trazer essa reflexão, né, digamos assim. Não quero generalizar, né, todas as pessoas que cuidam dos netos e tudo mais, mas enfim, eu quero orar por você hoje. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você leve os seus pensamentos lá na sala do trono. Eu quero que você pense agora que você está na sala do Santo dos Santos. Eu quero que você imagina o altar do Senhor e o trono dele de frente para o altar e Jesus sentado à direita dele e os anjos, os arcanjos todos lá e o rio de água viva que sai do trono do Senhor. Então, Pai, que hoje, nessa hora, Pai, eu venho pedir, Pai, que o Senhor entra, Pai, com providência na casa dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Vai curando, Pai. Vai derramando, Senhor, o teu bálsamo sobre essa pessoa, Pai. Vai derramando, Senhor, a tua cura, Senhor, sobre a vida dessa pessoa que está, não importa como que ela esteja agora, se ela está acamada, se ela está cadeirante, se ela está desenganada pelos médicos, se ela está numa prisão, não importa as correntes que estejam prendendo ela agora. O importante é que o Senhor liberta, porque o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, que dá vida eterna, que perdoa os pecados, que não se lembra mais, que pega os pecados e lança no mar do esquecimento. Pai, em nome de Jesus, Deus vai curando essa pessoa, vai curando essas pessoas que estão ouvindo essa oração agora, Pai. A tua palavra diz que quando nós pedimos, nós receberemos. Isso foi palavra do Senhor, Pai, e eu creio. Senhor, eu sei que o Senhor jamais esquece dos teus filhos. Eu sei que quando nós clamamos na sala do santo, hora que nós estamos na presença do Senhor, Pai, eu sei que o Senhor está conosco, Pai. Nós te pedimos isso agora em nome de Jesus. Vai libertando essa pessoa, Pai, que 2025, Pai, essa pessoa possa ver uma transformação na vida dela, na família dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.